nós temos muitos planos, mas o que precisa prevalecer é o propósito do Senhor. Nós vimos agora há pouco essa peça, esse teatro que foi mostrado. Vi muitas vezes essa peça, mas todas as vezes que eu vejo, eu me emociono, porque fala da realidade, da verdade de muitas pessoas. E nessa peça nós podemos ver várias situações que os homens, eles são atraídos, e eles fazem seus planos, seus propósitos. Nós vemos aqui nessa peça prostituição, drogas, violência, e vimos a possibilidade acerca da morte. Porque o homem, ele tem buscado os seus próprios caminhos, e ele tem procurado andar a ser a sua própria sorte. E muitas vezes nós vemos tantas tragédias, tanto terror, fruto do planejamento do homem, mas que na verdade não é o propósito de Deus para a vida dessas pessoas. Porque os conceitos deste mundo têm atraído muitas pessoas. Sabe, são situações, são coisas que são apresentadas a nós, que atraem nossos olhos, mas que o seu final é a morte. Prazeres momentâneos, como nós vimos também nessa peça. E o homem planeja muitas coisas, planeja o seu final de semana, para onde ele vai, o que ele vai fazer, o que ele vai usar. E tem muita gente já se preparando para o carnaval. Eu passei hoje ali, lá no Varadouro, e uma mega estrutura está sendo montada. E os homens estão ali fazendo planos para uma grande festa, com vários cantores que vêm de fora, do sul, várias bandas. E eles continuam fazendo seus planos. Muitas pessoas estão se preparando para poder vender suas bebidas, suas drogas naquele lugar. E o homem continua fazendo planos. Muitos fazem planos pessoais também, que não é errado isso, você sonhar em ter um carro melhor, ou uma casa melhor. Sabe, não há nada de errado nisso. Mas nós precisamos também entender de que Deus, Ele tem um propósito para a vida de cada um aqui. Que nós não podemos nos envolver de uma forma totalmente cega, voltada para os nossos planos, e esquecermos do propósito que Deus tem para a vida de cada um aqui. O que Deus fala aqui nesse versículo é que antes de você fazer planos, consulte a Ele, consulte a Deus, porque nós precisamos entender que o propósito de Deus, na verdade, eles são mais importantes até do que os nossos planos. E Ele fala que o projeto dele, que o plano, que o propósito dele, esse precisa prevalecer nas nossas vidas. Sabe, porque Ele é que sabe que planos e que propósitos Ele tem para a sua vida. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E muitas vezes nós desejamos caminhar sem Deus na nossa vida. Muitas vezes todo o nosso tempo ele é ocupado com tantas coisas. Com o trabalho, com a faculdade, com a família, com os amigos, com tantas coisas. E nós não separamos um tempo
pelo menos para tentar entender qual é o propósito de nós estarmos aqui na terra, irmãos. Você tem consciência disso? Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Por que é que hoje você está aqui na terra? Por que é que hoje você veio a este lugar? Deus te trouxe hoje aqui porque Ele deseja te revelar o propósito dEle para a sua vida. E nós precisamos buscar ter um tempo para Deus. E tempo com qualidade. Não simplesmente quando sobra um tempo, mas nós precisamos reservar um tempo para Deus. E vir até a sua casa para louvá-lo, para adorá-lo, para investir também na obra de Deus, como falou o pastor Luciano, que ele foi alcançado porque uma igreja estava com as suas portas abertas. Ele foi alcançado por Deus. Ele foi alcançado pela palavra. Sabe, queridos, saiba de uma coisa, que antes de você nascer, Deus já tem um propósito para a sua vida. Fala isso aí para teu irmão. Diga: antes de você nascer, Deus já tem um propósito para a sua vida. E esse propósito que nós precisamos descobrirmos, esse propósito que nós precisamos ir em busca dele. Porque a Bíblia fala, né, que quando nós encontramos este propósito, nós lemos aqui, Deus fala que os planos dele para nós é para que nós prosperemos, e ele não causa dano, porque o que Deus tem para cada um de nós é bom, porque ele é bom, e diz a palavra que a sua bondade dura para sempre. E lá no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 13, diz a palavra de Deus: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Sabe, queridos, você não é uma obra do acaso. Você não é uma obra do acaso. Deus projetou o teu nascimento. E essa palavra é tão forte, queridos, porque fala de que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. Tecer tem a ver com obra de tecelão. É algo que é feito com as próprias mãos. Então Deus, quando te criou, sabe, você não é resultado de um pensamento dos teus pais, mas é um projeto que Deus criou. E diz a palavra que antes mesmo de você nascer, Ele já havia escrito acerca da tua vida. Veja como isso é forte. Então você não está nessa terra por acaso. Você é um projeto perfeito de Deus. Diga glória a Deus por isso. Você é um projeto. Deus projetou você. E a Bíblia fala que foi com as próprias mãos dele. Por isso que o salmista aqui, no versículo 14, ele fala: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você não foi criado de todo jeito, mas foi criado de uma forma especial e de uma forma admirável. E fala: tuas obras são maravilhosas. Aí ele fala: disso eu tenho plena certeza. Sabe, você precisa entender de que você é especial para Deus, que Deus ele se preocupa com você. Independente da tua condição social, Deus lhe ama. E Ele quer que você encontre esse propósito
você foi criado. Sabe, você pode buscar os sonhos pessoais, uma formação, ou um bom emprego, ou tantas outras coisas, mas o que você não pode é esquecer de que quando você foi projetado por Deus, Ele tinha um propósito. E esse propósito precisa prevalecer. E você não pode perder tempo mais na tua vida. Você precisa encontrar esse propósito. Porque você não é um erro. E o propósito, ele nasce antes dos planos. O propósito, ele nasce antes do plano, dos planos. Não é porque você não vai criar planos em cima de algo que não existe. Primeiro você tem um propósito. Depois desse propósito, aí você cria os planos para poder então alcançar esse propósito. E o propósito de Deus na tua vida, ele precisa ter prioridade. E esse mesmo versículo, em outra tradução, assim, eu acho muito interessante quando fala, lá em Provérbios 19, 21, né, fala: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. E conselho tem a ver com reunião. Quando você foi criado, houve uma reunião. Um conselho se reuniu para tratar acerca da tua vida. É por isso que eu falo de que você não é obra do acaso. Você não é um erro. Você não nasceu de um erro, de um percurso. Mas a Bíblia fala que houve um conselho se reuniu e disse: nós vamos tratar acerca da vida de fulano tal. E disse teu nome. E um conselho é uma reunião. E naquele dia, 3 pessoas se reuniram para projetar a tua vida, para criar o propósito do teu nascimento. Um conselho se reuniu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles sentaram ali e eles disseram: vamos, deixa eu dar aqui só um exemplo. Vamos hoje tratar acerca do nascimento de Paulina. Naquele dia, Paulo, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, projetando acerca da sua vida, projetando acerca da vida de cada um aqui. E ele disse: vai ser assim, ela vai ser dessa forma. O que eu tenho projetado para ela é isso. E ali eles fizeram planos, eles criaram um propósito acerca da sua vida, e ali ele criou planos acerca da sua vida. Depois que esses planos eles foram traçados, resolvidos, aí eles disseram: ela pode nascer agora. Você pode nascer. E nós nascemos. Só que quando nós nascemos, muitas vezes nós nascemos em ambientes onde pessoas com conceitos muitas vezes equivocados não nos conduz para o caminho do propósito para o qual Deus nos criou. E nós crescemos ali ouvindo muitas coisas, aprendendo muitas coisas, vendo muitas coisas na TV, e ali nós criamos nossos próprios conceitos. E
passamos a ter dificuldade quando se trata das coisas de Deus. Mas Deus prepara tudo. E Ele nos traz para lugares como este, para que você aqui possa ouvir a palavra de Deus. Para que você entenda nesta noite de que você não é uma obra do acaso, você não é fruto de um erro, mas você é alguém que Deus projetou. Porque Ele te ama. E porque Ele quer que você encontre esse caminho. Jesus fala de que Ele é a porta. E você precisa nesta noite entrar nesta porta. A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que desejam vida precisam entrar por este caminho. Porque Ele é o caminho. E quando Ele te criou com um propósito, Ele decidiu de que você seria grande, de que você venceria batalhas, de que você seria corajoso, forte, de que você precisaria meditar na palavra dele, porque quando você meditasse na palavra dele, você iria superar teus limites, você iria conquistar muitas coisas. Porque foi isso que Ele determinou já para a tua vida. Você será grande, ninguém poderá te deter todos os dias da tua vida. Porque assim como Ele foi com os outros lá no passado, Ele também será contigo hoje, todos os dias da tua vida. Mas apenas Ele quer que você medite na palavra dEle, que você o busque, que você busque ter uma experiência profunda com Ele. E o propósito é a razão pela qual você foi criado. Porque tudo que é criado com um propósito. Até o homem, quando ele cria algo, ele cria com um propósito. Ele criou essa mesa de som, ele criou com um propósito, né? Quando ele criou esse telefone, ele criou com um propósito. Tudo que é criado com um propósito. Não existe nada sem um propósito. Agora, como é que você vai descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida? Talvez você possa vir para mim, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? E a palavra fala no livro de João 14, 26. No livro de João 14, 26 fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, né, que já enviou já em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus está na terra, queridos, e Ele deseja te ensinar todas as coisas. Ele deseja te mostrar qual é o verdadeiro propósito da tua vida. Porque o homem, ele não viverá felicidade da sua vida, a felicidade plena, enquanto ele não viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque ele nasceu, não foi para outra coisa senão para isso. E o primeiro passo que o homem precisa dar para que esse propósito comece a ser estabelecido na sua vida é buscar conhecer a Deus, é desejar conhecer mais a Deus, conhecer o propósito de Cristo. Por que Cristo veio? Porque Ele morreu por mim, mas por quê? E o primeiro passo que o homem precisa dar é crer em Jesus Cristo com o coração e confessar Ele com a sua boca. Quando ele der esse passo, queridos, tudo muda. E é algo espiritual. Quando ele crê com o coração, vai falar no livro de Romanos 10, 9 e 10, fala que nós cremos com o nosso coração, mas nós precisamos confessar
confessar com a boca. Porque ele fala que quando nós agimos dessa forma, aí nós seremos salvos. Salvos de quê? Da condenação eterna. E creio que essa noite é uma noite de salvação. E se você crer no Senhor e desejar confessá-lo com a tua boca, hoje a salvação vai entrar na tua vida. A salvação do Senhor entrará na tua casa. E Ele fará morada, assim como Ele fez na casa de Zaqueu. Que Ele entrou na casa de Zaqueu, um homem pecador, e aquele homem creu nele e ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. E a salvação do Senhor quer hoje entrar na tua vida e entrar na tua casa.